Como ganhar dinheiro sem fazer nada em 2023? Como ganhar R$100 por dia sem precisar fazer nada? Vida, amor. O Instagram é o cigarro do século XXI. Mais complicado do que isso. Então, além de ser o cigarro do século XXI, a fama é o ópio do século XXI. Onde você tem a questão dopaminérgica da necessidade da novidade e o estímulo ao vício, mais a resposta de compensação ou de recompensa que a sensação de fama imediata dá. Tem pessoas que levam o celular pro banheiro, velho, sabe? Tem pessoas que não conseguem deixar o celular na cômoda. Ele vai pro banheiro e leva o celular pro banheiro. Parece uma máquina de oxigênio. O cara é completamente dependente disso aqui. Por quê? Tá viciado, Ana. Tá viciado. Sabe? Viciado completamente. Relacionamentos estão se acabando. Relacionamentos estão se acabando. Pessoas não conseguem alcançar o objetivo na vida. Não conseguem prosperar. Saúde ferrada. Por quê? Tem vício na palma da mão. Ele não precisa ir na boca de fumo pra comprar. Tá na palma da mão dele. Ele tá extremamente viciado nisso aqui. Porque a rede social dá a chance das pessoas fazerem a pior coisa da vida delas, que é compararem-se a outras pessoas. Então o que acontece? A pessoa começa a seguir perfil fitness. Ela não vai seguir uma pessoa que tem um padrão eutrófico. Ela vai seguir a menina musculosa, o menino musculoso, o menino super rasgado, a menina super rasgada, o sujeito que é competidor, a menina que é competidor. E aí o que ela faz? Ela passa o dia inteiro olhando a rede social, aquele monte de corpo perfeito, e ela olha no espelho e ela não percebe que ela também é um corpo perfeito, ela só não é um corpo trabalhado. Aí o que ela fala? Ai, tô fora do meu peso. Então, acho que se a gente tivesse uma maneira, por exemplo, de escutar as pessoas, a gente ia escutar algo extremamente não real, que é o quanto as pessoas acreditam que elas estão fora do peso. Porque elas começaram a acreditar que os ideais de esporte, os ideais de fitness, eles se tornaram a normalidade. As pessoas que não têm essas formas físicas começaram a falar assim, opa, pera lá, mas isso tá errado. E aí começou esse cabo de guerra entre o pessoal que usa de artifícios não saudáveis para ter físicos extremamente elaborados, pessoas que desprezam a falta de saúde que uma síndrome metabólica dentro de um contexto de obesidade causa, estão disputando quem que é mais certo. Joel, veja que em nenhum momento falei corpo perfeito, porque corpo perfeito não existe. Perfeito é uma idealização. O corpo perfeito é aquele que te serve. Esse é o corpo perfeito. A gente tem, eu acho, é no silêncio que a gente encontra Deus, né? Ou qualquer comunicação. E aí a gente vê hoje, eu noto hoje, a gente vive numa sociedade que direciona a nossa atenção o tempo inteiro. Né? A gente tem, é como se fosse um excesso de informação, um excesso de solicitação, um excesso de entretenimento. As pessoas estão deixando de ter a experiência humana, que é o que fica, que é o processo que o nosso cérebro precisa para o aprendizado, para ver a vida através de uma tela. Isso que é não é experiência, né? A gente tem vários episódios que esse assunto vem. E a doutora Ana acaba trazendo isso, essa experiência da gente estar assistindo uma peça ou um show, e a pessoa está aprendendo porque está assistindo por aqui, ou uma missa. E você trouxe exatamente o que ela tem falado sempre nos episódios. Porque o momento você do não Santíssimo... memoriza aquilo que você não experiencia, né? Porque eu preciso estar ali. Eu preciso estar ali. O meu cérebro não quer saber se você está com o celular vendo. Ele não quer saber, ele quer saber você. A experiência que você... As sensações, né? As emoções. Eu vou contar duas coisas. Uma, então eu bato muito nessa tecla. Por favor, desligue seu celular. É verdade, como nas peças, você vai qualquer peça de teatro, isso eles pedem. Eu agora coloquei no comentário inicial. O cara que antes de começar, por favor, desligue seu celular. E se não desliga, eu falo. Mas você sabe, é impressionante que as pessoas, eu refletindo, pregando retiro esses dias, eu pedi e depois eu recolhi as folhinhas. Quanto tempo as pessoas ficavam no TikTok? Isso, então. E eu falei assim, olha, ninguém vai ver. Só eu vou computar. Gente, é impressionante. O uso do celular em 24 horas deu a média de 7 horas.
Você tem noção? Olha, até que o teu rebanho tá bacana. Porque eu vou te dizer uma fiquei coisa. assustado. Nós no Brasil só perdemos para a Índia. Na Índia tem uma média de 10 a 12. Aqui no Brasil, antes da pandemia, então você tem que se ligar que está subestimado, porque entendi. durante a pandemia se usou muito mais, era uma média de 8 horas. Então, Uma jornada de trabalho. jornada de trabalho. Eu era viciado em pornografia. Viciado. E eu já era convertido ali nos meus 17 anos de idade, 18 anos de idade. Eu era viciado, tava preso nisso. E eu sabia que era errado. Eu sabia que eu tinha que renovar minha mente, mas eu não tinha o... Ai, como que eu Parece me que você não liberto consegue. desse negócio, Sim. entendeu? E por São mais que eu tava... construções, cara, que estão lá. E aí eu uso muito, até falo no livro também sobre o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, quando ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E o que são hábitos, cara? Hábitos são construções, são fortalezas, porque essas fortalezas até a gente vê o termo fortaleza, a gente não associa ao que de fato para os romanos era uma fortaleza. Fortaleza para um romano era uma carceragem, era uma prisão, lembra? Fortaleza Antônia lá em Jerusalém. Exato. Quando você fala de fortaleza, você está falando de um lugar de prisão, um lugar onde pessoas ficam presas, né? E Paulo está dizendo ali que nós temos fortalezas, construções. A gente precisa ter revelação também de que o nosso tempo, ele dá glórias para o Senhor, né? O Senhor, ele disponibilizou 24 horas para todo mundo. Então, a gente consegue fazer o que a gente precisa fazer dentro de 24 horas. Mas a gente precisa entender que a gente precisa colocar o nosso Cronos dentro do Kairos de Deus, né? E não o contrário. Dando glória para Deus também com o que a gente faz com o nosso tempo. Ter essa sensibilidade, esse discernimento espiritual, porque Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito. Então, não tem tempo para tudo. Tem tempo para aquilo que é o propósito de Deus. Ele diz, tem tempo de abraçar e tem tempo de afastar de abraçar. Ou seja, você não vai conseguir abraçar tudo e se afastar de tudo ao mesmo tempo. Você vai ter que entender, cara, agora é tempo do quê?